alguma dúvida sobre a resenha, vocês leram o livro. O livro é bem pequeno, né? E eu dei ele no começo do bimestre, né? E aí eu já vou dar outro agora. Tô pensando aí que eu vou... A gente fez um debate no clube de leitura aí, tem algumas pessoas aí que estão aí, que participaram, que foi muito legal sobre os contos do Caio Fernando Abreu e da Conceição Evaristo. Deu até vontade de passar para vocês lerem, quem sabe. Só a Cassandra que leu, galera. Howard, Maria Clara. É um livro muito bom, né? Vamos deixar para falar sobre ele semana que vem, mas se você tiver bastante tempo, um livro pequeno e tal. E, enfim, fica aí um apelo aí. Espero que vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de mandar lá o gênero resenha. Eu perguntei aí, vocês não me falaram. Resenha para vocês está de boa? Assim, o que significa e tal? E que gênero que é, porque a gente não tratou isso muito em termos de aula, né? Mas eu não pedi eu achei que a primeira, eu pedi comentário, e aí tinha gente que mandou uma frase só, eu achei muito pouco. E a ideia da resenha é que você conjugue, é tipo um resumo crítico. Você conjugue falando um pouquinho da história e destacando os aspectos que você acha mais relevante, como é que deve ser feito. Aqui lá na própria pergunta lá eu coloquei, né, quais pais você achou mais interessante, as reflexões proporcionadas, como é que ele pode contribuir para questões importantes na vida. Tem jeito de fazer paralelo com questões históricas ou sobre a própria natureza humana. Eu já dei alguns encaminhamentos aí que você pode seguir, né? Diga o que quiser a respeito da leitura e as experiências que teve com ela de forma sincera. Então eu dei é só pra você não confundir com resumo, saca? Porque resumo é só você contar a história, eu não quero saber a história. Eu quero que você me passe as suas impressões a respeito da leitura. E que isso seja um pouco mais formulado, assim, que não seja só uma frase e um parágrafo, né? Igual algumas pessoas fizeram no primeiro, mas era um primeiro exercício, assim, então... Mas que seja pessoal. Eu acho que quanto mais pessoal, é mais legal esse tipo de texto. Eu quero saber a sua impressão de leitura. Acima de tudo, que você me fale um pouquinho da história e tal. É nesse sentido, beleza? Mas é também para a gente exercitar um pouco. Acho que é bacana para vocês entenderem, cara, na faculdade vocês vão enjoar de fazer resenha, porque todo professor pede resenha de tudo. Principalmente na área de humanidades, mas não só, em todas as áreas tem muito. Então é isso, para semana que vem ainda tem essa outra redação. Eu não vou estender o prazo lá, mas eu não vou tirar a nota de quem entregar a última sobre mobilidade urbana posteriormente, né, na semana que vem, final de semana e tal. E eu não falei sobre o tema mobilidade urbana, né? O que eu vou deixar vocês escolherem. O que eu quero fazer agora, eu tenho um texto que eu escrevi sobre mobilidade urbana que eu quero mostrar, e falando um pouquinho dos critérios para a gente corrigir junto. E eu queria falar um pouquinho sobre a lista de exercícios também. Vocês preferem que comece pela mobilidade urbana ou pela sintaxe período simples dentro da lista de exercícios? Quem fez a lista de exercícios já aí, que está aí na live, me fala aí no chat para eu saber também. Porque também se eu for ficar fazendo a lista de exercício e ninguém fez, né? Aí é meio paia, né? Eu sei que tem bastante gente que já fez, né? Aí já tem alguns, né? É uma outra questão, galera, que eu queria parabenizar, né? E dar aí as boas-vindas. É que o nosso processo, como eu mandei isso no grupo, né? Mas o processo de monitoria foi concluído, né? E queria dar as boas-vindas, parabéns aí aos vencedores aí e me colocar à disposição e eles também agora à disposição de vocês dentro dos nossos trabalhos aí no próximo bimestre, né? E os monitores são o Albert e o Luiz Otávio, da administração. Da informática, a gente tem a Camila, e da mecânica, a gente tem o Lucas Joaquim, a Rebeca e a Giovana. Então, são 6 monitores aí que vão ajudar dentro do processo de leitura dos textos de vocês até o final do ano, beleza?
Ano passado foi um grande ganho assim, para os nossos trabalhos, e eu tenho certeza que esse ano também vai ser. Então, não hesitem de procurá-los. Eu falei que eu ia cobrar o lance da monitoria do bimestre como nota, não vou cobrar. Eles mandaram alguns, mas teve uns que não mandaram, então acho que não vai ficar muito justo. Agora, do bimestre que vem, vai ter que ir no monitor para ganhar a nota da redação. Pelo menos uma vez. Beleza? E aí, vocês preferem que eu fale da lista ou sobre mobilidade urbana? E outra coisa que eu queria perguntar, galera, estou tentando conversar com vocês mais aqui assim, hoje, é sobre a sintaxe. Vocês ficaram com muita dúvida, vocês entenderam mais ou menos? Quem não veio na última live, vocês conseguiram ver o vídeo, que eu acho que era muito importante vocês vissem aquela aula, cara. Que é falar um pouquinho. E aí eu vou perguntar e vocês me falem aí no chat aí. Se vocês têm alguma dúvida sobre sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta adverbial, vocativo e aposto. Teoricamente, o que eu queria é que vocês soubessem o que são essas coisas que eu acabei de falar. Irian, beleza. O importante é você achar que entendeu, assim. E aí o lance do exercício é prática, né? Que aí é pelo menos o básico. Até porque a gente vai estudar no bimestre que vem sintaxe período composto, né? No oração subordinada. E aí você tem que saber pelo menos a classificação, senão fica muito confuso, você não entende nada. Beleza? E aí, você tem alguma dúvida, galera, desses termos que eu falei? Básica, assim, alguma dúvida básica, né? Obviamente que ninguém sabe, nem eu, né? Eu sei mais ou menos esse negócio também. Eu falo que eu sei mais ou menos porque tem gente que é especialista, né? Eu não sou especialista, não. Então, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente do passivo. Sujeito é o cara que desempenha, né, a ação, na oração. Predicado é tudo que não é sujeito, vamos colocar assim. Objeto direto é complemento verbal. Sendo que objeto direto não tem preposição, objeto indireto tem preposição. Complemento nominal é tipo objeto indireto, só que ele vai ser o complemento do nome, né? Como o próprio nome já diz, ele sempre é precedido por preposição e ele vai complementar o sentido aí, né, do substantivo, do advérbio, do adjetivo. O agente da passiva, ele é um cara que faz a ação quando está na voz passiva, né? A voz passiva é quando o sujeito recebe a ação em vez de ele que faz, né? Igor deu a aula foi dada pelo Igor. Voz passiva, a aula foi dada pelo Igor. Voz ativa, o Igor deu a aula. Isso é fácil, né? Aí o agente da passiva é sempre o cara que faz a ação quando está na voz passiva, né? Então a aula foi dada pelo Igor é o agente da passiva. É bem tranquilinho. Os acessórios, adjunta de nominal, adjunta adverbial e aposto vocativo. Vocativo é quando você chama o cara, né? Quando ele está falando direto com o interlocutor, é bem fácil. O aposto acho que é o mais fácil de todos, né? Aquele termo que substitui, que explica um termo anterior, né? O adjunto adnominal, ele é parecido com o complemento nominal, né? Mas ele não pede preposição. Ele se usa mais aí no substantivo, né? E ele tem basicamente uma função adjetiva, quer dizer, ele tem uma função mais de caracterizar o termo do que de complementar um sentido. Tipo, se não tivesse ele não ficaria como se fosse um objeto direto, né? Se fosse verbo, né? Ele tem uma função mais adjetiva do que de complementar o sentido. Isso aí é uma boa para a gente diferenciar. E o adjunto adverbial, ele também tem esse sentido de quase adjetivo, só que aí ele já é no sentido adverbial, porque ele vai delimitar a circunstância. Tudo que é advérbio, galera, você tem que lembrar disso, que é um cara que delimita circunstância. Beleza? Quer dizer, perdão. Ele pode delimitar uma circunstância temporal, ele pode delimitar uma circunstância de intensidade, ele pode delimitar uma circunstância de modo, ele pode delimitar uma circunstância de lugar, né? Então lembra que o adjunto adnominal ele tem uma função adjetiva para caracterizar o nome, e o adjunto adverbial ele tem uma função de delimitar uma circunstância relacionada aí ao verbo, né? Ao outro advérbio. E é isso, o basicão é isso.
Deu pra pegar? E aí tem várias exceções, né? Tem várias coisinhas aqui. Ó, deu pra entender? Vamos respondendo no chat aí, galera, que eu tô precisando de interlocução hoje. Deixa eu ver o que vocês responderam aí. Mobilidade, uma pessoa. Mobilidade, duas pessoas. Mobilidade, três pessoas. Mobilidade, quatro pessoas. Que responderam, né? Lista, uma. Lista, duas pessoas. Lista, três pessoas. Quase que a lista ganhou, mas perdeu. Eu vou compartilhar a tela e vou mostrar a redação para vocês. Galera, vou perguntar outra coisa, já que a gente está nesse meio revisão, né? Aula final e tal. Qual o critério que vocês têm mais dificuldade, assim? Vocês já estão conseguindo visualizar, e eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, o critério 1 é isso, o critério 2 é isso, o critério 3 é isso, 4 é isso, 5 é isso. Qual o critério que vocês estão tirando as piores notas e o que ainda não está muito claro, assim, que talvez você ainda precise melhorar dentre os 5 critérios? O critério que comumente todo mundo mais vai mal é no 5, mas depois que você aprende, todo mundo é o que mais vai bem. E vocês já estão aprendendo bem. Quem não está, quem está tirando 120 para baixo, eu estou mandando fazer de novo. Eu sei que é chato, mas vai valer a pena, beleza? E eu acho que o último, assim, que é o mais complicadinho, mas que, vamos falar assim, entre todos, é o que você tem que pegar algumas questões que eu prefiro deixar para o segundo momento, porque eu acho que você tem que estar com um texto mais elaborado, para você começar a preocupar mais com isso, é o critério 3. O Marcelo e o Ian já colocou o 3 aí, né? Inclusive, eu já coloquei alguns monitores aí, eu pedi para eles lerem a apostila, a gente vai fazer um estudo mais detalhado nesse bimestre desses critérios aí, né? Mas lembra aí, pô, critério 1, erro de português, né? Quadro de correção. Vocês estão fazendo quadro de correção? Não esquece, não. Critério 2, repertório. Critério 3, projeto de texto. Critério 4, repetição conectivo. Critério 5, proposta de intervenção. Com 5 elementos. Amém demais. Fico com isso na cabeça. Vamos analisar esse texto e vocês vão corrigir ele para mim, daquele esquema. Beleza? Vocês vão dar a nota. Então, primeiro, procure erro de português. Segundo, procure conectivo. Terceiro, procure repetição de palavras. Questão estrutural, eu quero que vocês olhem isso. Erro de português, uso de conectivo, repetição de palavras. Linguisticamente falando, você tem que olhar isso. Do ponto de vista argumentativo, se tem repertório, se o repertório está diversificado, se ele está aprofundado, que aí já é o 2, né? E se o repertório está interligado ao longo do texto. Né? Quer dizer, se o texto demonstra um projeto. O que é um projeto? A introdução, ela faz uma sinopse do texto que direciona para o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele aprofunda o que está contado na introdução, interligando criticamente os conteúdos. A proposta de intervenção, ela contempla os problemas que foram colocados no desenvolvimento e fecha os repertórios dos conteúdos que foram colocados aí ao longo do texto. Isso que eu tenho que olhar para o critério 3. Deu pegar, Marcelo e Ian, mais ou menos? Agora, no momento de avaliar, né? Eu sei que para escrever já é outro processo, né? A gente vai treinar mais parte do texto agora também nesse bimestre, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão e tal. E, no final do texto, eu quero que vocês pensem nos 5 elementos. Tem agente, tem medida, tem efeito, tem modo, tem detalhamento. Faltou algum? Agente, medida, efeito, modo, detalhamento. Não, é isso mesmo. Aí você conta. Fechou? Podemos? Estão me acompanhando? Estão comigo aí? Apresentar a tela, vocês me falam aí se está rolando. Igor, uma dúvida que tem em relação à questão do projeto de texto. Se for o nome de uma pessoa, por exemplo, e os terem a introdução, fica ruim. Ô, Maria Moura, é o seguinte, cara, você tem que tomar muito cuidado no projeto de texto, que é o seguinte. Você não pode ser redundante, que redundante é você ficar falando a mesma coisa toda hora. Fala. Ter projeto de texto não é falar a mesma coisa toda hora. Ter projeto de texto é que esteja interligado. Então, por exemplo, a introdução ela vai apresentar o assunto. Aí o desenvolvimento você vai aprofundar e a conclusão você vai retomar e fechar. E propor, né, antes, né? Entendeu o que eu tô falando? Então não fica ruim. Mas se ficar redundante, fica ruim. Entendeu? Você tem que entender que cada parte do texto tem uma função. Se essas funções estiverem bem desempenhadas, ótimo.
Se as funções estiverem muito repetitivas, aí é ruim. Deu para entender? Dá um ok quando eu apresento a tela. Apareceu aí a tela para vocês, galera? Vou abrir aqui no Word mesmo. Estava no WhatsApp esse texto. Galera, nos textos que eu mandei para vocês, eu queria pedir, eu já estou colocando como orientação, né? Mas eu sei que alguns ainda não rolou muito bem, ainda não. Que é o seguinte, apareceu aí a tela? Sempre agora, todos os textos que fizerem, inclusive esses, no caixa de comentário, nome, turma, tempo de escrita do texto. Não conta digitar, conta o rascunho e escrever à mão. Todos os textos. Eu quero saber quanto tempo vocês estão gastando para escrever cada um desses textos. Combinado? Não se esqueçam de fazer isso. E isso é muito importante para o processo de desenvolvimento aí do que a gente está fazendo. Beleza? A tela está aparecendo, galera? Esse sim aí é para isso? O texto aí está dando para ver aqui? Vou dar um zoom aqui para dar para vocês verem um pouquinho melhor de ler. Tá melhor agora? Tá. Vamos lá. O título tá meio esquisito aqui porque eu justifiquei. Não é só por 20 centavos. Beleza? Vamos lá. Outra coisinha aí para vocês fazerem, galera. Contem quantos conectivos o texto tem. Vai contando aí, escreve aí do lado, sei lá. E olha se não tem um repetido. Se tiver repetido, tem que mudar. Eu não lembro, tem que ter. Quando eu pego esse texto, já tem um tempo que eu escrevi, então pode ser que tenha umas coisas ruins, então. De boa. O artigo 5º da Constituição Federal do Brasil prevê a garantia de, entre outras coisas, o direito de ir e vir. Galera, aqui eu quero que vocês lembrem, cara, da estrutura do texto. Assim. A introdução, para mim, é assunto, problema e tese. O que é isso? Quer dizer que você apresenta o assunto de forma geral, que não é o tema, depois você fala o tema com as suas palavras, e quando você está falando o tema, você já pensa no que você vai falar no desenvolvimento, e aí você coloca a tese, que é o posicionamento que você vai defender. Lembra isso, ó. APT, assunto, problema e tese. Assunto é contextualização geral, problema é a apresentação do tema com as suas palavras, já dando aí indicações do repertório do desenvolvimento, e a tese é o posicionamento a ser defendido ao longo do texto. Essas são as partes aí que uma introdução boa tem que ter. Estão me acompanhando? Eu não gosto que começa assim, a mobilidade urbana, aí em vez de falar, o que eu chamo de contextualização e assunto é isso, em vez de eu falar assim, a mobilidade urbana, não sei o que, aí eu falo o direito de ir e vir, porque a mobilidade está dentro do direito de ir e vir, entendeu? Pode ter mais de uma tese, Rebeca? Pode, mas é uma visão que você está... Se você tiver mais de uma visão a ser defendida, pode ser que fique confuso, fica mais coisa para falar. Acho que mais de um repertório para defender uma tese é mais fácil. Né? Mas pode, assim, não tem nada que... Você tem que tomar cuidado, você vai conseguir fechar o texto. Beleza? O Enem não é muito Caxias nesse sentido de número de coisas, não. A única coisa que é um número de coisas certinho é a proposta de intervenção e 2 erros para ficar com 200 no critério 1. Beleza? Mas a tese é o olhar que você está lançando para aquele problema. Ok? Vamos lá. Artigo 5º da CF prevê a garantia de, entre outras coisas, direito de ir e vir. Porém, há fatores que dificultam a plenitude dessa prerrogativa constitucional, né? Por exemplo, a grande dependência da malha rodoviária, o que gera problemas em nível urbano e interurbano. Quando eu falei que urbano e interurbano, eu já estou pensando no desenvolvimento. Um parágrafo eu vou falar do urbano e o outro eu vou falar do interurbano, só para vocês já saberem que eu pensei isso quando eu estava escrevendo.
E falei aí já, esse aqui é o tema, né, com as minhas palavras, né? Logo, urge a necessidade de políticas públicas efetivas para expandir e melhorar os meios de locomoção nacionais, além da criação de alternativas sustentáveis. Então, se eu falei que sustentável, eu vou ter que retomar alguma coisa de sustentabilidade na minha tese. Então, reparei, quando a Rebeca fala de duas teses, você pode entender isso como duas teses, né? Política pública e alternativa sustentável. Eu entendo isso como uma tese só, mas você pode pensar como duas, né? O negócio é eu conseguir fechar. Galera, dúvidas sobre a introdução? Tá de boa? Deu para entender? Curtiram? Podemos continuar? Qualquer coisa, manda um áudio aí, que eu não tenho que ficar voltando no chat. Por um lado, é fato que a política de crescimento rodoviário, especialmente no governo de Juscelino Kubitschek, foi, de certa forma, desordenada. Repare que eu falo aqui fatores que dificultam a plenitude dessa prerrogativa. Malha rodoviária. Então, eu não falei do JK aqui, mas eu falei que tem a ver com esse negócio de JK. Estou justificando. Não precisa ser a mesma coisa. Entendeu, Maria? Aliada a isso, o crescimento demográfico e o êxodo rural levaram as cidades a um inchaço no trânsito. Então, ainda continuo pegando essas questões aí dos problemas urbanos e interurbanos. Com excesso de carros, transporte público precário, marcados muitas vezes por lotações, horários de trajetos ruins e preços abusivos. Não precisava repetir esse E aqui, não. Eu tiraria isso aqui, horários. Ah, não, é porque tem horários e trajetos ruins. Eu podia colocar um além de preços abusivos, né? Ficaria melhor. Não sei se tem outro além por aí, mas, enfim. É sempre bom você não repetir nada perto. Um errinho pontual. Nesse sentido, a questão econômica levou a população, em junho de 2013, a uma série de protestos que se iniciaram questionando o valor das passagens para depois criticar diversos outros problemas. Isso mostra, repare que essas coisas também contam o critério 4, viu, galera? Isso mostra, quando eu falo assim, dessa prerrogativa, tudo que retoma, relaciona sentidos, né? Critério 4. Isso mostra como é preciso que haja opções que unam empreendedorismo, tecnologia e respeito às pessoas e ao meio ambiente. Então, repare, isso aqui eu estou reforçando a minha tese aqui, ó. Políticas públicas efetivas. Falei do meio ambiente, quer dizer, alternativa sustentável. Realidade ainda distante do Brasil atual, apesar de já haver iniciativas. Beleza? Então, dei uma aprofundada no que está no desenvolvimento, mas não fiquei repetindo. Então, isso ainda está dentro do projeto de texto. Fiz um outro parágrafo menor, mas repare que aqui eu não falei nada de interurbano, né? Foi tudo urbano. Além disso, em nível nacional, é importante notar a prevalência dos caminhões no transporte de mercadorias. O que eu estou falando que eu falei antes, né? Também é tipo um conectivo. Isso aqui também é tipo um conectivo. Provoca muitos acidentes, desgaste das estradas e tráfego intenso. Tal fato, para mim todo texto tem que ter. Isso mostra tal fato para retomar. É muito bom, você não tem que repetir as coisas. Tal fato revela como um país continental com um extenso litoral e potencial hídrico, então as alternativas sustentáveis e tal, poderia explorar opções como melhorar e aumentar suas poucas ferrovias e utilizar mais navios e barcos para o transporte. Então, fui aqui na ideia de melhorar meios de locomoção, então estou aprofundando o que eu falei antes. O desenvolvimento, galera, eu sempre coloco L1 e L2, informação e argumento, quer dizer, quais informações e repertórios eu quero desenvolver e qual é o argumento que eu quero sustentar da minha tese a partir, né, do repertório que eu estou utilizando. Estão me acompanhando, galera? Não tem problema não, Rebeca. Esse negócio de tamanho aí, não. Não existe critério que... Agora, se você fizer uma introdução de 15 linhas
e depois fazer 2 parágrafos de desenvolvimento de 2 linhas, o problema vai ser no projeto de texto. Então, não existe critério que conta número de linhas de parágrafo, mas existe o projeto de texto que tem que ver se está tudo relacionado. O problema de muita diferença pode ser que você não dê conta de falar o que você precisa falar. Essa que é a questão. Esclarecido? Vamos para a conclusão. Em suma, para que essa questão... Olha esse histórico aqui, como é que é importante, galera. Eu citei algum fato histórico durante o texto, para eu colocar histórico aqui, porque essa palavra não pode ficar à toa, né, cara? Tudo no texto tem que ter um sentido. Tem questões históricas que eu coloquei no texto para eu ter que colocar isso aqui na conclusão? Me responda aí no chat. O que é isso? O que tem de histórico? Muito bem, JK. Então, repara, tudo eu tenho que linkar, velho. E eu não falei histórico na introdução, mas eu falei que há uma dependência da malha rodoviária. E aí eu expliquei a questão historicamente e falei que é uma questão histórica aqui, que eu não quero falar de JK de novo. É necessário que o poder público, a gente, desenvolva políticas de incentivo a transportes alternativos, medida, com o intuito de melhorar a locomoção das cidades. Perfeito. Como eu terminei aqui a frase, eu tenho que retomar para continuar sendo a mesma proposta. Aí eu retomo assim. Isso pode ser feito por meio da criação de ciclovias, modo, né? E estímulos fiscais a startups que promovam opções viáveis a partir de aplicativos como mundialmente conhecido Uber. Isso aqui. Criação de ciclovias, estímulos fiscais, a startup já seria um modo, opções viáveis a partir de aplicativos, o Uber, o que será benéfico à economia e também à natureza. Isso funcionaria como um detalhamento do modo. Eu estou explicando melhor o modo. Uma coisa que eu não fiz aqui, mas poderia fazer, é explicar melhor o que é startup. Mas como eu falo que o Uber é uma startup, já funciona ali como uma explicaçãozinha. E, pô, Igor, mas você colocou esse trem aí de startup do nada? Não foi do nada, porque aqui no segundo parágrafo, eu coloco aqui opções que unam empreendedorismo, tecnologia, respeito às pessoas e ao meio ambiente, alternativo sustentável, e aqui eu retomo a questão de benéfico à economia e também à natureza. Estão percebendo o projeto de texto, galera? Vocês falaram, estão com dúvida? Sim? Vamos fechando aí. Por outro lado, outro conectivo, é necessária uma expansão efetiva dos transportes hídricos e ferroviários. Por que eu coloquei outra proposta, galera? Se minha proposta aqui já tem 5 elementos, cara. Porque Uber serve para transporte interurbano, que é o meu terceiro parágrafo. Essa proposta aqui não contempla minha argumentação do terceiro parágrafo. Eu vou colocar alguma coisa para ficar mais fechado no meu terceiro parágrafo. É necessária uma expansão efetiva dos transportes hídricos e ferroviários para o deslocamento de mercadorias e pessoas em distâncias maiores. Então, fechei aqui. Para que, dessa forma, o direito constitucional de locomoção possa ser preservado. Galera, por que eu falei constitucional aqui? O direito constitucional de locomoção seja preservado. Afinal, outro conectivo, né? Aqui também. Isso aqui também. Tudo conectivo. Como pregou o lema das jornadas de 2013, que eu falei aqui no segundo parágrafo, a luta nunca será apenas por 20 centavos. Onde que eu falei a luta nunca será apenas por 20 centavos? No título. Então, retomei o título na última frase, retomei a questão da Constituição, que foi a primeira frase, e fechei o texto. Deixa eu ver. Então, vamos analisar aí, galera, essas questões aí. A Rebeca já identificou aí um transporte 2 vezes. Cadê? Tem um transporte aqui. Aqui, transporte. Muito bem. Nem tinha visto isso. Se você vê isso na hora que você está escrevendo, aí você fala assim, é necessária a expansão efetiva dos meios de locomoção, mas eu já falei locomoção, aí você pensa alguma palavra aí que dá para
para colocar no lugar, beleza? O ideal é que você não repita. Mas se for uma repetiçãozinha ou outra, você não, pode ser que você tire 200 ainda. Beleza? Como lá ele admite desvios pontuais, vamos falar assim. Mais alguma questão, galera, que vocês observaram aí, que eu quero falar de antemão? Curtiram o texto? Podemos analisar? Eu vou perguntar e vocês me falam aí. Vocês identificaram, galera, algum erro de português no decorrer do texto? Alguma vírgula errada? Algum erro de acentuação, de ortografia, sei lá? Sim ou não? Critério 1. Caso alguém observou, manda aí. Mas até a segunda parte do 200. Agora, critério 2. Quais repertórios, galera, eu utilizei para falar sobre esse tema? O repertório está relacionado ao tema? Ele está diversificado e aprofundado? Me falem aí quais repertórios vocês observaram relacionando áreas de conhecimento ao decorrer do texto. Para a gente pensar o critério 2. Tem repertório? Quais repertórios? Constituição, tudo bem, logo no começo. Governo JK, uma questão histórica. A questão aí do Uber, né, das startups, né, da tecnologia. A gente pode relacionar isso com atualidades. E as manifestações de junho de 2013. Só isso aí já são 4 coisas. Nem preciso. Se for 2, já tá bom. Então, critério 2. Existe repertório, ele está diversificado, está aprofundado, e esses repertórios são pertinentes ao tema e à argumentação, à defesa da tese sobre o assunto proposto? E sim. Critério número 2. 200 pontos. O mais difícil agora, né, para mim. O critério 3, galera. Vocês entenderam o que é o projeto de texto? O que está escrito aqui na introdução e no título, né? Ele está aprofundado no desenvolvimento. O que está problematizado no desenvolvimento? Ele está retomado na conclusão. A introdução aponta para o meio do texto aprofunda e nos direciona para a conclusão fecha nas propostas dos problemas do desenvolvimento e retoma os repertórios que foram abordados. Repare que no critério 3, assim como no 1, admite-se deslizes pontuais. Então, se estiver faltando uma coisa ou outra, não tem problema, beleza? Repetição de palavra no 4, Rebeca. No 3 não tem nada de linguístico, é só argumentativo. Beleza? E mesmo assim, se ficar uma coisinha ou outra, dependendo do 3, não dá para tirar 200. Ok? Então, critério 3, 200 também. Agora sim, critério 4. Quantos conectivos vocês acharam no texto aí? Alguém contou? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem uns 15 conectivos que eu marquei, né? Deve ter mais uma coisa ou outra. Aí que você tem que se perguntar. Você está repetindo os conectivos? O texto está bem linkado? Você retoma as coisas que você falou, usando termos anafortes, que eu falei, tal fato, isso mostra. Aí você tem que procurar repetição de palavra. Uma repetição de palavra igual está ali, novamente, admitem-se deslizes pontuais. Então, se você repetir uma num parágrafo assim, você não vai perder nota. Principalmente, e aí o Enem fala isso claramente lá no... Vocês podem ler lá a apostila depois, no curso de correção, eles falam assim, nas palavras-chave do tema, admite-se um pouco mais de flexibilidade com repetições. A gente pode considerar a palavra transporte, né, que foi observado aí na conclusão. Vocês acham que transporte é uma palavra-chave a respeito do tema mobilidade urbana? Acho que sim, né? Talvez seja até mais que mobilidade, né?
Então, por exemplo, tema é rede social, internet, tecnologia, essas palavras são consideradas palavras-chave. Então, a orientação da banca é que se tenha um pouco mais de flexibilidade para a repetição desse tipo de palavra. Mas mantenho a minha dica, assim, ó, tentem não repetir nenhuma palavra em nenhum parágrafo. Né? E se der para repetir menos entre os parágrafos, melhor ainda. Ok? Então, critério 4, a gente identificou uma repetição de palavra, muitos conectivos, sem repetição de conectivo, com termos anafóricos. Outra coisa que você tem que analisar no 4 é se os conectivos estão sendo utilizados adequadamente. Então, você tem que olhar as relações de sentido que os conectivos estão estabelecendo. Se tiver uma relação de sentido estabelecida errada, aí pode ser que você perca a nota também. Então, critério 4, 200 também. Considerando-se que aquele transporte lá não for tirar nota. Se você quiser tirar aí um pouquinho, pode tirar, mas não é o recomendável nesse sentido de ter uma só e ter palavra-chave do texto. Mas o ideal, cara, é, por exemplo, se eu tivesse percebido isso na minha revisão, eu tiraria, porque o ideal é você não deixar nada. Procure por isso. E aí, finalmente, a conclusão que a gente identificou já os elementos, né? Agente, medida, efeito, modo e detalhamento. Beleza? Isso é mais fácil, mas ainda tem gente que está com dificuldade ainda, galera. Então, critério 5, eu avaliaria com 200 pontos. Então é isso, galera. Se deixa eu ver aqui, ó. Como você utilizou além de para substituir aqueles dois e o e você utilizou além disso, mas está perto, Albert? Deixa eu ver aqui. O além disso é lá embaixo, né? Não, nesse caso, aí se tiver no mesmo parágrafo, eu recomendaria que você tirasse. Se tiver um além lá em cima e um além lá embaixo, aí pode ser considerados deslizes pontuais, assim. Mas, repito, se você identificar, tira. Beleza? Na sua revisão, procure sempre palavras repetidas. Ok? Então é isso, galera. Esse texto aí, se gostaram do texto, se acharam, se ficou com alguma dúvida, ele com certeza ele tiraria, era um texto aí de 920, 960, 980, 1000, 1200, 1500. Né? Se o corretor aí identificasse essas repetições e um deles quisesse tirar nota por ele, apesar de não precisar tirar, porque admitem-se deslizes pontuais, igual no critério 1 você pode ter 2 erros e tal, com certeza ele tiraria uma nota aí muito boa, beleza? O que eu quero que vocês tenham essa cuidado no olhar quando vocês estiverem escrevendo e lendo os textos colegas, que a gente vai começar a fazer atividades assim também, tomar cuidado com os erros de português, prestar atenção na questão dos repertórios, na diversificação, na pertinência ao tema e no aprofundamento, prestar muita atenção no projeto de texto, na relação entre os conteúdos, né, do introdução, desenvolvimento e conclusão, prestar atenção nas repetições de palavras no uso de conectivos, né, no uso de termos anafóricos, catafóricos, etc. E, finalmente, na proposta de intervenção aí com os 5 elementos. Ok, galera? Queria saber se ficou alguma dúvida aí sobre esse tema, sobre a estrutura do texto, sobre a correção, sobre os critérios, ou se está de boa. Vou deixar para a próxima live para a gente falar melhor da lista. Bom que vocês têm mais um tempinho aí para terminar. Se tiver alguma dúvida na lista, pode mandar no WhatsApp ou vocês podem mandar na caixa de comentário lá também. Galera, deu para entender bem? Tá de boa por hoje, então? Tranquilo? Então, por hoje é só. Galera, muito obrigado. Tenham um bom final de semana. Fique em casa, com saúde, com tranquilidade, que logo já estamos passando por tudo. Valeu? É nóis. Valeu aí os monitores. Valeu a todo mundo de todas as turmas aí. É nóis. Um abraço e